Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida? Jesus lhe respondeu: Como está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, com ele eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vá e faça da mesma maneira. Paizinho, a palavra é tua, eu sou apenas instrumento em tuas mãos. Torna-me digno desta honra, deste privilégio por tuas misericórdias. Eu rogo a ti, em o nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar, queridos. Eu quero pedir neste momento, você que está aqui nesse recinto, olhe para o lado. Tem alguém aqui que já te socorreu em determinado momento, em algum momento difícil da sua vida? Olhe para, pode olhar para trás também. Se houver, eu quero pedir a você que saia do seu lugar e sente próximo a esta pessoa. Faça uma surpresa a ela, por favor. Tem alguém que te socorreu num momento difícil? Saia do seu lugar, sente próximo a esta pessoa. Surpreenda esta pessoa. Talvez numa hora difícil, que você olhava para um lado, olhava para o outro, imaginava não poder contar com ninguém, surgiu alguém. E exatamente este irmão, exatamente esta irmã, talvez até dentro da sua família, alguém tenha te socorrido no momento difícil. Talvez na mínima coisa, mas que naquele momento para você parecia difícil, insuportável, uma condição difícil de lidar. E nós vamos meditar exatamente sobre isto. Pela manhã nós estivemos refletindo e observando que Deus, ao criar o homem, Ele fez tudo bom. E ao homem, ao fazer, ele viu que era muito bom. O homem fora criado à sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus, ao criar o homem, Ele compartilhou algumas de suas características. Na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. E um desses atributos, uma dessas características, é o amor. O amor de Deus compartilhado a nós. O amor de Deus compartilhado ao homem. Mas infelizmente, com a queda, este amor, ele foi danificado, podemos assim dizer. Aí entrou o eu, entrou o egoísmo, entrou o egocentrismo, entrou a vontade do homem,
e já não mais existia naquela perfeição o amor essencial de Deus na natureza humana. Mas sobraram alguns resquícios. Sobrou ainda, pela misericórdia de Deus, alguns resquícios deste amor. E Deus, como é todo amor, em seu cuidado, Ele providenciou para que o seu Filho, Jesus, nos redimisse ali na cruz do Calvário. É por isso que você estamos aqui nesta noite. O amor, ele supera todas e quaisquer barreiras, todas e quaisquer dificuldades. E é sobre este amor, em forma de cuidado, que nós vamos refletir nesta noite, sobre o tema, cuidando do meu próximo. É por isso que eu pedi para que você refletisse, saísse do seu lugar e sentasse próximo a alguém. Talvez agora no momento você ainda não tenha se dado conta, mas talvez o Espírito Santo irá tocar em você e você vai observar isto. Que no momento difícil, alguém te socorreu e você não tenha se dado conta. O amor de Deus, ele está subordinado tão somente a uma condição, que nós o aceitemos. Ele é manifesto a nós. O cuidado de Deus, ele só é manifesto a nós, direcionado a nós, quando nós o aceitamos. Adão e Eva foram cuidados por Deus até o momento em que eles aceitaram. Esse amor revelado, esse cuidado diretamente de Deus. E Deus quer que nós, como igreja, cuidemos de todos com a alegria de Jesus. Cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. Diante do texto lido, nós observamos que surge uma pergunta. Alguém pergunta a Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Alguns teólogos defendem que este texto, ele não trata do cuidado do ser humano para com o outro. Ele trata exegeticamente em relação à vida eterna. Mas eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e Ele me deu neste texto. Então nós vamos aprender neste texto conforme o que o Senhor tem proposto em nosso coração. Quem propôs a pergunta foi um doutor da lei. Vocês acham que ele não sabia a resposta? Ele perguntou: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então responde com uma outra pergunta: como está escrito na lei? Como você lê? Porque o judeu, queridos, eles tinham o hábito de recitar a lei, algumas partes da lei, ao menos 2 vezes ao dia. Então é claro que esse homem sabia do que se tratava. Esse homem sabia da resposta. Mas o autor, o escritor, ele disse o seguinte, que a pergunta fora feita, verso 25, a fim de provar a Jesus. E quando Jesus pergunta a este homem, o que está escrito na lei? Como você lê? Ele repete, a lei. Respondeu-lhe o homem, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele passa pelo próximo. Não adianta eu dizer que eu sou um discípulo, não adianta eu querer dizer que eu sou um servo do Senhor, se o amor que eu digo ter não passa pelo próximo. Nós há pouco ouvimos o nosso irmão promotor de missões falando da necessidade de nós exercermos este amor. A ministração dos louvores, em sua maioria, foram voltadas falando sobre o amor. Mas se somos uma igreja que estamos no caminho contrário a isto,
não somos uma igreja ainda segundo o coração de Deus. É preciso que haja transformação. É preciso que haja o que falamos pela manhã, retorno. É preciso que recuemos das nossas ideologias, recuemos das nossas formações firmadas em nosso coração, das nossas intenções, até mesmo pecaminosas, para que trilhemos tão somente aquele caminho proposto pelo Senhor Jesus. Então ele continua dizendo, faze bem. Jesus responde a este homem, após ele repetir o mandamento, faze isto e viverás. Amados, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, ao próximo como a nós mesmos, isto depende a nossa vida. Se não fizermos isto, não temos vida. Não temos vida. Jesus, ele disse, faça isto e você irá viver. Mas eu acredito que de repente, num tom de dissimulado, este homem, querendo justificar-se a si mesmo, o verso 29 diz que ele faz uma outra pergunta. Mas quem é o meu próximo? Ele sabia, ele era um doutor da lei, ele sabia o mandamento, sabia o que estava escrito na lei, mas dizia não conhecer, não saber quem era o seu próximo. Nesta noite você tem dúvida quem é o seu próximo? Alguém aqui nesta noite tem dúvida quem é o seu próximo? E Jesus continua propondo uma parábola. Ele conta então a descida de um homem de Jerusalém para Jericó. Era um trajeto difícil de ser feito. Era estrada íngreme, locais perigosos. E foi exatamente nessa narrativa que Jesus coloca este homem, e ele é acometido por um bando de salteadores, que o machucam, o roubam, o espancam, e se retiram deixando-o meio morto. É importante observarmos que Jesus não deu uma nacionalidade, nem deu nome a este homem que fora espancado. Você imagina por quê? Porque aqui está a resposta de quem é o meu próximo. Talvez é muito cômodo para você pensar que o seu próximo é esse irmãozinho, esta irmãzinha que está do seu lado, esse que passa na sua rua, o seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa que anda bem vestida, que anda tomada banho, cheirosa, esse é o meu próximo. Não, mas Jesus, como sempre, quebrando paradigmas, ele transpondo barreira, ele não dá nome e nem nacionalidade a este homem. Ele diz apenas que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Uma trajetória. Quantas pessoas passam pela sua vida numa caminhada? Essas são o seu próximo. Essas são o meu próximo. E às vezes pessoas que passam machucadas, feridas, decepcionadas, angustiadas, e que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser ajudadas. Quantas pessoas dentro das nossas casas estão nessa situação? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? A sua esposa não está ferida, não está machucada? Com as suas atitudes, com as suas palavras? E você, minha irmã, você, minha senhora, que está aqui nesta noite, como está o seu relacionamento com o seu esposo? Não existe alguém ferido e machucado, precisando ser tratado
cuidado dentro da sua casa? Aqui na igreja, como está o seu relacionamento? Você tem se proposto a ser um cuidador, uma cuidadora de pessoas? Pessoas que passam na caminhada por nós, descendo de Jerusalém para Jericó. Trajeto difícil, as dificuldades da vida, as quedas que a caminhada proporciona, causam feridas. E essas pessoas precisam ser restauradas. O João Willis deu testemunho aqui de pessoas que estão lá na rua, na sarjeta, mas que precisam ser curadas. Precisam ser curadas. Às vezes, queridos, elas não se dão conta desta necessidade. Sabe por quê? Porque estão como mortas. Estão meio mortas. Já não sentem mais vontade de reagir. Já não têm noção mais do perigo. Já não se encontram mais em condição, em sanidade mental, em condição de se dar conta de que estão caídas à beira do caminho e necessitam de ajuda. Elas não se dão conta desta necessidade. É por isso, João Willis, que muitas das vezes nós vamos ao encontro dessas pessoas e elas rejeitam as nossas ajudas. Não é porque elas são ignorantes, não, é porque estão como mortas, no pecado, na sarjeta, estão dormentes, não conseguem mais reagir. Assim como esse homem foi deixado ali à beira do caminho, meio morto. Aí descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o de longe, passou distante. Quantas vezes não temos nós passado distantes destas pessoas? Quantas vezes você tem virado para alguém que quer chegar para você, conversar, desabafar? Se for problema, por favor, não vem falar comigo não, porque já basta os meus. Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes você ouviu isso? Geralmente a gente não quer ouvir problema de familiar, né? Olha, se for para você falar do seu filho comigo, por favor, não venha falar não, porque eu já falei tudo que você tem que fazer e você não faz. Então não venha falar comigo sobre esse assunto. Isso é passar distante de quem pede o nosso socorro. E com toda a nossa religiosidade. Eu não estou falando aqui de ser membro de igreja. Porque o nosso país é tido como um país cristão. Então, independente de você ser membro ou não de uma igreja, eu acredito ser um religioso. E se a sua religiosidade não te faz comover, não te faz debruçar em socorro a alguém que esteja caído, alguém que esteja sofrendo, você está agindo tal qual esse sacerdote, passando distante. E Jesus continua a narrativa dizendo que também por aquele mesmo caminho descia um levita. Outra pessoa que tinha as suas funções, as suas obrigações religiosas, culticas, dentro do judaísmo, dentro da religiosidade da época. Mais uma vez, olhando, passou de longe. Passou de longe. Mais uma vez, queridos, por duas vezes, a oportunidade nos veio à mão e nós passamos de longe. Mas o levita, o sacerdote, podiam até se justificar. Sabe por quê? Porque de acordo com a lei, eles não podiam tocar em um cadáver. Eles não podiam tocar em um morto, porque tornariam-se imundos. Só que existe um problema aí. Eles presumiram que aquele homem estivesse morto. Por quê?
Porque não se aproximaram. E às vezes nós fazemos da mesma forma. Nós julgamos que as pessoas estão mortas e deixa para lá. Não tem jeito mesmo. Nós damos a sentença. Seu filho está no mundo das drogas, não tem jeito mais não. Ali é só a cadeia ou então cemitério. Fazemos o nosso julgamento. Damos as pessoas como mortas, quando na verdade elas estão meio mortas. E quem está meio morto, ainda tem chance. Ainda existe fôlego de vida. Tem como recuperar, tem como restaurar, tem como sarar. Tem como ajudar estas pessoas. Aí Jesus diz, no verso 33, um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Você já deve saber a história dos samaritanos em relação aos judeus. Você já deve ter ouvido estudos, pregações sobre o relacionamento desses dois povos. Eles não eram amigos, eles não aceitavam caminhar juntos, comungar juntos. Havia uma birra entre esses dois povos, o judeu e o samaritano. Mas foi exatamente um samaritano que Jesus coloca na cena desta parábola. Aquele que era considerado indigno pelo judeu, pelo doutor da lei. Aquele que era considerado impuro pelo doutor da lei, que fizera a pergunta. Aquele que era considerado um imundo pelo doutor da lei. Foi ele que foi ao encontro daquele que estava caído à beira do caminho. Foi ele. E este homem aproximou-se, enfaixou as feridas, colocou azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Quem gosta de ajudar as pessoas aqui? Quem aqui gosta de ajudar? Seja franco. Amém. Mas como que você gosta de ajudar? Não estou entendendo, Salmo. Porque tem gente que gosta de ajudar o seguinte. Alguém pede para mim, Salmo, me ajuda a levar essa caixa até ali? Tudo bem, eu pego a caixa e trago até aqui. Esta mesma pessoa fala, puxa, essa caixa não pode ficar aqui, tem que ir lá para dentro. Não, você pediu para eu trazer até aqui, eu te ajudei, fiz a minha parte. Tem gente que ajuda desta forma. Desde que não me comprometa. A campanha o celeiro do amor, é preciso de fralda, ajudar a Cristolândia, mas de repente esta cesta está cheia, aí você que se propôs a ajudar, o irmão aqui, o pastor chega e fala, irmão, a gente precisa levar essa cesta agora, porque as pessoas que nós nos propusemos a ajudá-las estão passando fome e precisam desses alimentos que estão aqui. Não, pastor, a minha parte eu já fiz, eu trouxe. Agora isso, me desculpa, mas daí não é comigo. Nós vamos na contramão, o texto vai na contramão disso tudo. Sabe por quê? Porque esse samaritano, ele estava, observe o verso 33, o samaritano ia de viagem. Ele não saiu de casa e falou, eu vou dar uma caminhada por aí, caso eu encontre alguém machucado, eu vou ajudar. Não, ele estava de viagem, ele tinha um compromisso, ele tinha uma caminhada também. Mas parou a sua caminhada para ajudar o próximo. Você seria capaz disso? Eu seria capaz disso? Parar a minha caminhada, parar a sua caminhada para ajudar o próximo? Porque falar que ajuda é muito fácil, queridos. Levantar a mão e dizer eu gosto de ajudar é muito fácil, desde que isso não tome meu tempo e não me comprometa, desde que o sangue do que está ferido não manche as minhas roupas.
Desde que eu não tenha que fazer esforço, pegar quem está caído e amarrotar a minha roupa para colocar sobre o meu cavalo, dentro do meu carro, desde que não suje o banco do meu carro de sangue. Aí eu posso ajudar. A Bíblia nos ensina aí na contramão disso tudo. Senão não é amor. Senão não é cuidar do próximo com a alegria de Jesus. Jesus nunca permitiu que alguém saísse de próximo a Ele, triste, com raiva, magoado, por causa da intenção dele para com aquela pessoa. Podia até sair, porque olhou para o próprio eu. Quis valorizar a si mesmo, e não as palavras do mestre. Queridos, a atitude deste homem, ela nos faz refletir. Qual tipo de ajuda eu tenho proposto a fazer? Qual tipo de cuidado eu tenho proposto a fazer para com aqueles que comparecem diante de mim? E esse homem, ele continua, ele unta as feridas deste ferido com vinho, com azeite, coloca-o sobre a sua cavalgadura, sobre a sua montaria, sobre o seu cavalo, e levou-o para uma hospedaria. Você seria capaz disso? Saindo aqui agora do templo, se você encontrasse alguém ferido, sabe, mas está chovendo muito e Vila Velha alaga pra caramba. O hospital mais próximo seria o Santa Mônica, o Praia da Costa, e eu não vou conseguir atravessar do lado de lá, porque meu carro não é barco, né? Não, querido, nós não temos que colocar empecilho nenhum, não. Nós devemos fazer. Não dá para o seu carro ir? Peça socorro. Alguém me ajude a prestar um socorro aqui, por favor. Certa feita eu estava dentro do ônibus quando um passageiro começou a infartar. E eu corri, fui até o motorista e falei, tem um moço lá atrás, ele está infartando. Você precisa dar um jeito de parar com esse ônibus em um pronto atendimento, em um hospital. E o motorista falou o quê? Eu não posso sair da minha rota. Eu falei, tudo bem, você não sai da sua rota e deixa um homem morrer. E quando eu olhei para fora, eu vi uma viatura da polícia. Eu falei, para o ônibus agora. Ele parou o ônibus, eu desci, fui até os policiais, expliquei a situação. Eles pegaram aquele homem, colocou dentro da viatura e levaram para o pronto atendimento. Queridos, nós precisamos agir. Às vezes nós cantamos, ministramos, falamos que somos isso, fazemos, acontecemos, mas não somos capazes de levantar a mão para ajudar um irmão, um doméstico na fé. Infelizmente. Mas eu quero crer que essa igreja esteja fazendo tudo diferente do que nós estamos falando. Eu quero crer que essa igreja seja uma igreja que cuida dos outros com a alegria de Jesus. Sabe por quê? Porque tem alguém que cuida de você. Mesmo que pareça tudo difícil, mesmo que você olhe para um lado, olhe para o outro, não encontre um apoio sequer, talvez até mesmo dentro da sua família, você sinta-se abandonado. Eu quero dizer a você que o Mestre Jesus cuida de você. Aí Jesus surpreende este homem, dizendo, nesta narrativa, ele diz que o samaritano partiu no outro dia. Ele passou uma noite com o acidentado, com o ferido. No outro dia, ele tirou 2 denários, pagou a hospedaria. Enfiar a mão no bolso, para muitos é muito difícil, né? Parece ter um escorpião. O irmão Natan vem aqui, fala, precisamos fazer a rampa.
Outro irmão vem aqui, nós precisamos fazer isso, precisamos de verba, queridos. Infelizmente, tudo que nós fazemos depende do dinheiro. Mas tem pessoas que parece que tem um escorpião no bolso. É difícil enfiar a mão no bolso. Eu quero que você saiba que o Senhor é Senhor até do seu dinheiro, tá? O pouco que você acha que tem é dele. E o dia que ele quiser que desapareça do seu bolso, ele vai fazer desaparecer também. Nem esse que você tem vai ficar. Porque ele é dono até desse pouco. Mas ele faz também sem o seu. Ele levanta as pessoas para fazer. Este homem pagou a hospedaria. Um samaritano, ao encontro de um estrangeiro, ferido, abandonado à beira da estrada. Ele enfiou a mão no bolso para pagar uma hospedaria. E Jesus, na narrativa, ele continua dizendo, olha, ele disse ainda ao hospedeiro, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu vou pagar a você quando voltar. Abnegação, compromisso. Muitos de nós não temos. Não, eu trouxe, coloquei na porta do hospital, agora é com vocês. Tem gente que se nega a fazer uma simples doação de sangue. Ah, não, se fosse conhecido meu... Quantas vezes você não recebe lá no WhatsApp alguém pedindo a doação de sangue para um amigo, para um conhecido? Não, não é conhecido meu, não vou lá não. Se nega uma doação de sangue. E Jesus, continuando, ele pergunta no verso 36, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Para mim, esta é a máxima desse texto. A resposta do doutor da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus fala o quê? Oi? Vai e faça a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? A gente só acha que aprende com os nossos. Aqui Jesus está mais uma vez quebrando o paradigma. Um doutor da lei, ele mandando um doutor da lei, um judeu, um camarada que sabia recitar de có e salteado os mandamentos, ele manda aprender com o samaritano. Quantos de nós não andamos com o nariz empinado? Eu não vou não aprender com fulano. Eu não ouço o conselho de fulano, porque quem é você para me dar conselho? Quem é que te deu esse direito de falar assim comigo, de querer me dar conselho? Jesus falou para um doutor da lei aprender com um samaritano. Vai e faça a mesma coisa. Você entendeu, né? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi sim, mestre. Entendeu? Sabe quem fez o bem? Ah, mestre, foi aquele. E olha o egoísmo. Olha o verso 36. Aliás, verso 37. O doutor da lei não ousou pronunciar que era um samaritano. Até neste momento ele ainda tinha o seu egoísmo. Ele poderia dizer, ah, mestre, foi o samaritano. Não. Foi aquele que fez o bem. E às vezes nós agimos desta forma, queridos. O nosso eu não nos deixa reconhecer que somos falhos, que somos pequenos, que somos pecadores, que somos dependentes uns dos outros, que Deus nos deu a oportunidade de cuidarmos uns dos outros, para assim deixarmos transparecer a alegria de Jesus. A gente convida pessoas para vir ao templo, falamos do amor de Jesus para com elas, mas só que elas não veem em nós uma alegria. Eu vou ser crente para quê? Não, queridos, as pessoas têm que olhar em mim, olhar em você e dizer, não, eu quero ser um crente, eu quero ser um discípulo de Jesus, porque é muito bom, porque a alegria que eles sentem é diferente do que eu vejo aqui fora. É isso que as pessoas precisam ver em nós.
Mas eu quero dizer a você uma coisa ainda. O Senhor Jesus, Ele está nos dando a oportunidade de nos desprendermos daquilo que nós pensávamos, de nos desprendermos do nosso ego, do nosso autoritarismo, de tudo que nós julgamos ser superior ao cuidado, ao amor. E Ele nos dá uma oportunidade de sairmos daqui com o nosso coração voltados tão somente para o cuidado, para exercitar verdadeiramente um amor. E de repente, seja preciso que você façamos uma oração: Senhor, eu até sinto amor em meu coração, mas é um amor do meu jeito, é um amor que tem limites, é um amor que, se realmente depender de sujar o banco do meu carro, aí fica difícil. É um amor que, se de repente depender de andar mais uma milha, fica difícil. É um amor que, se de repente depender de eu tirar a roupa do meu corpo para cobrir aquele necessitado, fica difícil. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor mude este amor. Eu preciso que o Senhor transforme este amor e me dê um amor sincero. Às vezes é preciso que nós façamos esta oração, queridos, com sinceridade, confissão. Senhor, até hoje eu pensava que eu sentia amor, até hoje eu pensava que ajudava as pessoas, mas diante da Tua palavra eu vi que eu não tenho abnegação, que eu não tenho desprendimento, que eu não sou capaz de fazer muitas coisas que esse samaritano fez. Então eu preciso que o Senhor mude o meu sentimento de amor para com o próximo. Mas de repente nesta noite estejamos falando, o Espírito Santo esteja falando para alguém que precisa desse cuidado. Eu não sei o que se passa na sua vida, não sei o sentimento que você está com ele em seu coração nesta oportunidade. Talvez para você tudo pareça perdido, sem solução. Talvez você até mesmo se iguale a este homem que foi assaltado, que foi ferido, que foi abandonado à beira da estrada. Eu quero dizer ao Senhor, a você, que o Senhor cuida de você. E Ele, se não aparecer ninguém, Ele mesmo cura as suas feridas. Ele mesmo unta com azeite, com vinho. Ele mesmo coloca a atadura. Ele mesmo te pega no colo. Ele mesmo te leva para uma hospedaria e pede alguém para cuidar de você. Mas de repente Ele quer usar alguém aqui nesta noite ainda para ser cuidador. De repente, nos planos de Deus, a sua segunda-feira será diferente. Você tem um compromisso na agenda de Deus para amanhã, que você não sabe. Nós aprendemos hoje, relembramos hoje que o amanhã é só uma expectativa. Mas claro que sabemos que isso não para Deus. E de repente na agenda dele, Ele tem um compromisso de cuidado para mim e para você amanhã. Então saia daqui com o coração transformado, disposto a cuidar, disposto a quebrar o seu eu, disposto a ajudar.